Saúde, estamos de volta, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Hoje está muito legal, a gente está falando sobre primeiros socorros. Esse é o centro aqui da nossa pauta. Estamos de novo com o Tenente Takahashi, do Corpo de Bombeiros. E agora a gente vai falar ainda mais sobre a orientação de primeiros socorros, condutas que podem salvar vidas. Vamos falar de algo muito corriqueiro. Vamos falar do engasgo, né, Tenente? O engasgo acontece, engasgo em adultos. Pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade, a gente precisa saber o que fazer. A gente demonstrou aqui com o bebê, né, abaixo de 1 ano, que geralmente é com amamentação, ou também até um objeto, né, criança, eu comentei que é muito curiosa, tem a fase oral, coloca botão, ou alguns objetos, moeda na boca, né, e criança também, a criança ali de 2, 3, 4 anos, tem essa curiosidade, ela coloca também objetos na boca indiscriminadamente, né, ela não tem essa percepção do risco. Então, com criança é muito comum objetos e adultos é mais comum a questão da alimentação, né? E principalmente nos idosos, que com o passar do tempo vão perdendo parte do poder da deglutição. Então, é muito importante esse olhar atento com esses queridos idosos que podem se engasgar. E aí, como é que a gente percebe o risco? Como é que a gente percebe que o problema está acontecendo? Sim, a primeira fase é o reconhecimento. A gente vai demonstrar agora... Vamos falar do reconhecimento, porque é importante a gente ver algo assim. Primeiro, quem está engasgado não está respirando, então está faltando oxigênio. Então a ação tem que ser rápida, Sim. Né? Então a pessoa que está, quando ela está tossindo, ela está ofegante e ela está mostrando que ela está engasgada, ela está respirando. Se ela está tossindo, ela está respirando. Está saindo, está entrando no ar. Sim. Exatamente. Mas no caso de um engasgo, a pessoa não tem muito o que falar. Às vezes ela não consegue se comunicar, né? Sim, então os sinais clássicos da obstrução de vias aéreas, que é o engasgo, né? Se for total, né, ela não vai conseguir nem falar, nem tossir e nem respirar. A via aérea está totalmente bloqueada. Então, um sinal clássico do engasgo é as duas mãos, a garganta. Ela faz isso, né? Ela tende a sinalizar a área que ela não está conseguindo respirar. Então, esse sinal é um sinal clássico do engasgo. Então, já é possível reconhecer. E ela está em silêncio ali, num desespero profundo. Normalmente, não é que é normalmente, mas assim, isso também pode acontecer em grandes confraternizações, no meio de um churrasco. Aliás, carne é muito comum, né? Engasgo. Sim. E aí você vai ver essa pessoa, que pode estar do seu lado ou não, mas está numa situação de muito risco. Sim, ela geralmente vai estar desconfortável, né? E não conseguindo respirar, não conseguindo emitir nenhum som e geralmente com esse sinal clássico do engasgo. O que nós vamos fazer? Não são 3 tapinhas nas costas, isso não vai resolver. Levantar os braços, falar São Brás, também não vai adiantar. Não vai resolver. Não vai adiantar. Precisamos demonstrar aqui uma manobra famosa que já salvou milhões e milhões de vidas pelo mundo afora. Por favor, então, Tenente. Sim, podemos demonstrar? Podemos, a manobra de Heimlich. Vou chamar aqui o Sargento Alain Barbosa, do Corpo de Bombeiros também, né, para a gente demonstrar tanto o reconhecimento quanto a manobra. Tá bom, então. Bem-vindo aí, Sargento. Vamos lá. Então, o Sargento Alain vai demonstrar aqui como se ele tivesse ingerido um objeto, né, um alimento, e já vai estar com um sinal clássico de engasgo. Então, eu verificando aqui, eu vou abordar ele. Ei, rapaz, tudo bem? Você consegue falar? Tossir? Tenta tossir. Então, daqui, eu já reconheci que ele está engasgado. Ele está com um sinal clássico do engasgo e não consegue emitir nenhum som, nem respirar e nem tossir. O que eu vou fazer? Vou me posicionar atrás dele, colocar minha perna entre as pernas dele, tá? A minha mão vai ficar posicionada entre o umbigo e o final do osso externo, o final desse osso que a gente tem no peito aqui. Então, a localização da minha mão fechada vai ser entre o umbigo e o osso externo. Eu costumo colocar como referência o umbigo, 2 dedos acima do umbigo. Então, eu localizo o umbigo com o dedo anelar e 2 dedos acima e coloco meu punho fechado, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu localizo mais ou menos a linha da cintura do umbigo, 2 dedos acima, posiciono minha mão fechada e vou fazer uma manobra de compressão para dentro e para cima. Uma manobra que a gente chama de manobra em J também, para dentro e para cima. E com essa manobra, ele vai
tender a expelir esse objeto que está preso na via aérea. Muito obrigado, Então, sargento. eu faço essas compressões até que esse objeto seja expelido. Muito obrigado. Então, isso precisa ser feito. Obrigado, sargento. Valeu. Sargento Alain Barbosa participando aqui conosco no Saúde e Bem-Estar. Importante que a gente viu aí, são manobras rígidas, vigorosas. Não pode pensar duas vezes e falar assim, poxa, vai machucar a pessoa. Não, vai salvar a vida da pessoa. Essa manobra conhecida no mundo todo, feita e desenvolvida por um médico chamado Dr. Heimlich. E ele próprio já salvou muitas pessoas. O senhor já teve a oportunidade de salvar pessoas assim? Sim. Antes de entrar no bombeiro, com um primo. Com um primo? A gente estava em casa e ele comendo cachorro-quente, e aí um pedaço de salsicha se alojou na garganta. Né? Então, com duas manobras de compressão, então compressão para dentro e para cima, né? Faz uma força suficiente para foi suficiente para ejetar esse pedaço de salsicha. E graças a Deus foi tudo bem, né? Impressionante. A gente está falando muito sobre isso, né? E sobre salvar vidas, né? E no verão brasileiro a gente procura aí, né? Represas, lagoas, cachoeiras. E aí a gente também precisa falar de sinais muito importantes de alerta sobre afogamento e acidentes relacionados a essas questões, né? Sim, afogamento é um acidente que é muito comum, né? Infelizmente, e que poderia ser evitado, né? Muitas vezes o afogamento é uma negligência aos riscos ali, né? Então a gente sempre orienta para o banhista, se ele for procurar uma cachoeira, um balneário, uma represa, ele não ingerir bebida alcoólica antes de entrar na água, deixar a superfície da água no nível da cintura, um nível de segurança. Aquela frase, água no umbigo, sinal de perigo, ela está valendo, né? Está valendo, justamente. Por quê? Onde que a pessoa pisa é irregular. Então, pode ser que a um passo ele esteja num ponto que ele não tenha pé para a superfície da água. Então, se essa pessoa não tem uma habilidade natatória, ou se ingeriu bebida alcoólica, a parte da motricidade está prejudicada, ela pode vir afogar nessa situação. Outra questão muito comum é o socorro desqualificado. Você vê que a pessoa está passando perigo, vai tentar salvar e aí já são 2 afogamentos, né? Não é incomum da pessoa presenciar um afogamento e tentar, naquele ímpeto de salvar, né, tentar pular e realizar essa retirada da vítima afogada. E a pessoa afogada está desesperada, ela está querendo respirar e não consegue, ela está sempre submergindo. Então, quando a pessoa se aproxima, ela tende a puxar essa pessoa que se aproxima para baixo também. Então, onde que era um afogado, vira 2, 3. A orientação que a gente dá é jogar algum objeto que flutue, né? Um isopor, uma garrafa PET, um cabo de vassoura, né? Se tiver ao alcance, uma corda, para tentar retirar aquela pessoa daquele lugar que ela está se afogando. Nunca entrar, né? Porque por mais que você saiba nadar, naquele desespero que o tenente falou, a pessoa vai querer um apoio ali e vai te atrapalhar. Tem toda uma técnica para tirar a pessoa do afogamento. Isso. Né? Na corporação, no Corpo de Bombeiros, a gente aprende as técnicas, né? A gente simula de forma bem real uma pessoa se afogando e tem uma técnica adequada para que o bombeiro também não seja vítima. Então, eu tento oferecer, se eu tenho disponível um objeto flutuante, um flutuador. Caso eu não tenha, eu tenho uma técnica para retirar, rebocar essa vítima do local que ela esteja afogando e tratar ela no local adequado. E o mergulho em águas rasas, aí também a gente tem vários e vários casos de acidentes, né? De pessoas que perdem movimento, que ficam paralíticos, né? Também é um acidente que poderia ser evitado, né? Muito relacionado à questão de consumo de bebida alcoólica. A incidência é muito grande em jovens de sexo masculino, por causa da questão do desafio, né? Os amigos desafiam ali, se numa cachoeira, se pula ou não pula. Então, uma cachoeira, por exemplo, a gente tem grandes cachoeiras aqui no estado, a gente não sabe, se a pessoa não conhece ali a cachoeira, não sabe a profundidade. Então, num salto, ela pode colidir com uma pedra. Isso aí é o suficiente para causar uma lesão medular
e essa pessoa ficar com uma lesão aí, paraplégico ou tetraplégico pro restante da vida. Importante dizer também que fala assim, não, só vai acontecer o problema se eu pular de cabeça. Não, pulando em pé também existem riscos seríssimos, né? Sim, questão de fraturas, ferimentos, dependendo da altura, né, da queda, pode ser lesões sérias. Sim, prestar atenção nisso, é um momento de lazer, um momento de alegria, prestar atenção nessa mistura de bebida alcoólica e também de entrar de lazer, né? Sim. O que era para ser legal acaba virando uma tragédia. Sim, aí a questão do Corpo de Bombeiros sempre atuou de forma preventiva nessas questões dos acidentes envolvendo afogamento, envolvendo trauma com mergulho em águas rasas. Esse ano, o Corpo de Bombeiros lançou um plano de risco de afogamentos, plano de gestão de risco de afogamentos. Eu estou com ele aqui. Levanta um pouquinho. Em mãos. Isso. Né? E ele foi feito para aprimorar ainda mais a nossa gestão do risco da situação do afogamento. Por quê? Sabendo aonde que acontece o afogamento, as regiões de maior incidência, e qual é o perfil das pessoas, qual que é o dia da semana, qual que é o mês de maior incidência, eu faço um planejamento mais estratégico com relação a essas áreas. Eu posso limitar o acesso às áreas de maior risco, eu posso criar campanhas educativas naquela região, aquele público específico que está ocorrendo esse afogamento, né? Então, esse plano foi criado esse ano, né, para permitir uma atuação mais específica nos casos de afogamento. Maravilha. Tenente Takahashi, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi um programa maravilhoso para a gente rever sempre, para aprender sempre, para poder salvar mais vidas em situações que a gente não pode contar em que momento elas vão acontecer, né? Muito obrigado, um grande abraço para os grandes amigos que eu tenho por lá e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Então, obrigado, Fernando, e eu agradeço a todos e a corporação está disponível aí, o número 193, para ser acionado em qualquer situação de emergência. Valeu, muito obrigado. E a gente te convida para continuar assistindo aqui o Viver Brasil no canal 527 da Claronet, onde você pode estar sintonizado também, ou então no YouTube, onde você também pode estar acompanhando a gente, pedindo para que você mande sua mensagem pelo Instagram do canal, siga com a gente ao longo da nossa programação. Até a próxima. Saúde!